Olá, bom dia! Estúdio Câmara no ar, na manhã desta segunda-feira, aqui na TV Câmara Campinas. Último dia do mês de junho e primeiro dia da semana. Hoje é dia 30, viu, gente? 30 de junho de 2025, nós estamos ao vivo aqui com o nosso Estúdio Câmara. Hoje nós vamos falar sobre orgulho, medo de julgamento, sobrecarga emocional, e como tudo isso afeta o nosso bem-estar. E mais, como ajudar alguém que resiste a ser ajudado? Você precisa de ajuda, mas não consegue pedir? No estúdio com a gente já duas especialistas que vão nos ajudar a entender esse comportamento. E a gente daqui a pouquinho vai falar com elas, né? A psicóloga Luciana Regina e a psicanalista Elizabeth Benedita Aparecida Ferreira já estão conosco ao vivo, vieram bem cedinho, já estão preparadas para o nosso bate-papo. E você aí de casa, já passou por isso? Já teve dificuldade de pedir ajuda? Ou conhece alguém assim? Participa com a gente, manda o seu comentário, a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Produção já está a postos para atender você e já já a gente começa a conversar, tá bom? 19978293776, esse é o nosso contato. Fala com a gente. Mas antes de começar esse nosso bate-papo bem interessante, a gente atualiza algumas notícias, né? Olha, a Câmara de Campinas vota hoje em definitivo 2 projetos importantes para o município durante a 41ª reunião ordinária, marcada para as 6 da tarde, no plenário do Legislativo. Os vereadores vão analisar a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2026 e o projeto de reestruturação administrativa da Fundação Municipal para a Educação Comunitária, a FUMEC. Ambos os projetos já foram aprovados em primeira discussão na semana passada. A sessão será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, também pelo canal da TV Câmara Campinas no YouTube. A entrada, você pode participar. Do público é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, no bairro Ponte Preta. É só chegar lá, tá? Durante a sessão você pode participar e é muito importante a sua participação. Mais informação chegando. O Guarani joga de novo na hoje, segunda-feira, e a INDEC vai realizar a operação de trânsito no entorno do Brinco de Ouro da Princesa, tá? Então, por o jogo ser aí num horário às 19 horas, a empresa, a INDEC, vai executar ações operacionais para a transmissão do jogo e acontece hoje às 19 horas, o último jogo entre as duas equipes, né, aconteceu há 7 anos, e é interessante que você fique sabendo, você que transita ali aos arredores do Brinco de Ouro da Princesa, a partida está prevista para iniciar às 19 horas, e as ações operacionais da INDEC iniciam às 5 da tarde, e incluem reservas de vagas de bloqueio, em uma das faixas da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina, entre a Rua Conde Deu e a Avenida Guarani, tá? Então, bloqueio previsto início às 17 horas. Haverá 3 agentes de mobilidade urbana no entorno do estádio. A partida está prevista para iniciar às 7 da noite. Então, a gente repassa essa notícia para você, porque hoje é segunda-feira, tem horário de pico, né? E ali no entorno do Brinco de Ouro, muita gente passando nesse horário. Então, fique atento, porque tem ali um bloqueio por conta do jogo que acontece hoje a partir das 7 da noite. Combinado? Então tá bom. Segunda-feira, a previsão do tempo, como é que começa a nossa segundona, né? O último dia do mês de junho. O dia amanheceu com sol entre nuvens, né? A mínima foi registrada de 15 graus, a máxima pode chegar aos 30. Ontem fez um calor, né? Muito quente. Nós estamos no inverno. Só que é o seguinte, hoje não tem previsão de chuva, tá? É uma ótima oportunidade para você se cuidar e também oferecer cuidado aí a quem você ama. Agora, o seguinte, se prepara, porque vem uma frente fria novamente, né? Então, hoje aproveita o dia e aproveita o sol, porque amanhã a gente traz informações e novidades sobre a previsão do tempo para esta semana. Certo? Agora vamos ao nosso tema central, pedir ajuda. Deveria ser um gesto natural, mas para muita gente isso carrega peso, vergonha, medo de ser julgado ou até aquela sensação de fracasso, sabia? E quando alguém oferece apoio, mesmo com boa intenção, a reação
pode ser o oposto, viu? Irritação ou distanciamento. Então, hoje a gente precisa tentar entender, né, de onde vem essa dificuldade, como é que a gente pode quebrar esse ciclo de silêncio. E para isso, claro, nós convidamos duas pessoas especiais, são especialistas e vão falar com a gente nesse Estúdio Câmara de segunda-feira. Seja bem-vinda, Luciana Regina, psicóloga especialista em desenvolvimento humano. Bom dia para você. Obrigada, Rúbia, obrigada pela oportunidade. Um tema tão importante como esse, que tem um impacto muito grande, né, na questão da saúde mental. Então, é muito bom começar a semana já falando sobre um tema assim, né? Maravilhosa! E para completar o nosso time, a gente recebe Elizabeth Benedita Aparecida Ferreira, a nossa psicanalista, especialista em comportamento humano e psicologia positiva. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Rúbia, pela gentileza, você e toda a equipe da TV Câmara, pelo convite, né? E reforçando o que a Luciana já falou, minha colega aqui de psicologia, de atendimentos, é um tema extremamente importante mesmo, até para as pessoas entenderem, né, a importância da ajuda. Pois é verdade, né? A importância da ajuda. Você é uma pessoa que aceita ajuda, você pede ajuda, você carrega tudo sozinho, foi assim que você foi ensinado, é assim a nossa cultura, né? Então a gente já pergunta para Luciana, o que está por trás desse bloqueio emocional de não conseguir pedir ajuda, Luciana? Podem ocorrer muitas variáveis, né? Nós podemos considerar variáveis como a história de vida da pessoa, processos traumáticos. Nós podemos olhar também para uma estrutura emocional, psíquica decorrente de todo esse processo que a pessoa vivencia ao longo da vida. O não pedir ajuda, ele tem uma ligação muito forte com o precisei dar conta de tudo na vida. Então, qual que é a história, quais são as situações que essa pessoa ela vivenciou ao longo da vida que faz com que ela vista, né, Beth, como se fosse uma couraça, de modo que ela precisa dar conta da vida. Exatamente, aquele negócio, né, aquele estereótipo, principalmente as mulheres, os homens também, tá? É bom a gente falar, porque tem aquela questão, né? A mulher é dona de casa, o homem é provedor. Isso vem lá de trás. Aí nós chegamos no momento hoje em que a mulher ela tá se igualando. Só que aí como é que fica essa questão? Aí vamos fazer tudo, a gente vai dar conta de tudo, né? Você antes ficava só com os afazeres domésticos, a cuidar dos filhos. Hoje você cuida dos filhos, você trabalha, você é provedora. Ficou tudo muito misturado, né? É legal num ponto? É. Só que a gente precisa de manter o equilíbrio. A minha capa, eu guardei no fundo do baú. Exatamente, eu arranquei a capa. Agora, eu pergunto para a Elizabeth, que é psicanalista, especialista em comportamento humano e psicologia, né? Por que a gente associa essa questão de pedir ajuda com a fraqueza? Porque tem uma conexão aí com essas duas palavrinhas, não é? Sim, na verdade, nós somos indivíduos biopsicossociais, então nós temos influências biológicas na psique e sociais, principalmente sociais. Então, quando a gente fala sobre ajuda, a gente se coloca num espaço de vulnerabilidade. Sim. Né? Vulnerabilidade, fragilidade. Então, principalmente as mulheres, né? Elas já se sentem frágeis e vulneráveis pela própria condição feminina. Então, é complicado quando você fala, vou pedir ajuda para alguém. Ela já se coloca imediatamente nesse lugar de vulnerabilidade. E aí ela sente essa dificuldade de pedir ajuda. Porque quando você está vulnerável, isso também atinge o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Aquele sentimento de nossa, não estou dando conta. Pois eu preciso dar conta. Esse sentimento é um pouco estranho, né? Porque você percebe que você chegou no seu limite, né, Luciana? E aí você, poxa vida,
eu preciso dar conta. Agora, eu pergunto para você, o que que leva uma pessoa a sentir vergonha, né, ou culpa por não dar conta? O que que acontece? O porquê disso? Porque, assim, a gente vem caminhando, né, a nossa fala aqui até agora, poxa, a mulher, ela sempre precisou ser forte, o homem também, e aí a gente não pede ajuda, porque a gente tem essa impressão, esse sentimento que a gente precisa dar conta, mas se eu pedir ajuda, eu vou carregar aí uma culpa, né, e a sensação de fraqueza. Agora, por que que a pessoa sente uma vergonha, culpa? O que que acontece no nosso psiquê? O porquê, além da história de vida, né, tem algo diferente que acontece aí no nosso cérebro que a gente tem essa sensação de culpa, e a sensação de culpa ela é muito pesada. Ela é. Inclusive, pela experiência de consultório que eu tenho também, a culpa é um dos pontos que é inerente ao ser humano, né? Então, quando você está falando sobre essa questão do porquê sentir essa dificuldade, a gente está falando de adentrar um território onde a gente vai ter que lidar com a nossa vulnerabilidade. Uhum. Então, assim, nós não somos ensinados a lidar com essa vulnerabilidade na vida. Então, é como se precisássemos ser fortes o tempo todo. Então, esse é o da conta da vida. Então, se você, mesmo com uma sobrecarga de trabalho muito grande, com uma sobrecarga diante das situações da vida, a vulnerabilidade, ela de fato, ela não pode ser vivida. Então, ela precisa ser abafada, ela precisa ser escondida para que a gente possa assumir esses papéis. Então, a vulnerabilidade na história do ser humano é algo que é muito difícil a gente se mostrar vulnerável. Então, assim, acho que tem muito essa parte, assim, se a gente olhar pela questão da diferença do masculino e do feminino, os homens não podem chorar, né, não podem se emocionar. Então, assim, ou as mulheres também acabam sendo frágeis demais. Ah, você é muito sensível, você... Então, caminha por um lugar em que, assim, as emoções, elas são abafadas. Elas não podem ser transmitidas, elas não podem ser compartilhadas e experimentadas. Isso é algo que faz muito mal, né. Aí eu gostaria de falar com você, Beth, sobre os impactos, né, os impactos de carregar tudo sozinho e de abafar essas emoções. Então, na fase adulta, isso é muito difícil, né, porque enquanto você é criança, mesmo que você seja obrigado a não ser vulnerável, você acaba sendo protegido pelo pai, pela mãe, né, em algumas Uhum, situações. Porém, na fase adulta, você não tem mais essa proteção, você tem que se proteger sozinho e uhum, lidar com a vulnerabilidade que não é estimulada, né, a olhar uhum, para ela desde pequeno. Então, quando você vai trabalhar, quando você vai ter suas relações, a interação social, não é? Isso acaba pesando demais, porque eh, as situações da vida hoje, do mundo, são muito difíceis, uhum. né, e sempre nos traz para esse lugar de vulnerabilidade, de fragilidade. E aí, se você não sabe lidar com isso, você sofre o tempo todo. É verdade. E essa questão de abafar os sentimentos, né, o que que ela pode trazer? Esse abafar os sentimentos pode trazer o quê pra gente com o passar do tempo? Eu passo a vida abafando meus sentimentos. Algum momento isso vai explodir, Uhum. né. O que que Sim. pode acontecer com a gente, Luciana? No geral, são as somatizações que a gente olha do ponto de vista da psicologia. Então, Uhum, assim, uma doença, né, um nível de estresse muito grande, então uma série de problemas emocionais, que uhum, muitas vezes eles estão acometidos por essa somatização, porque à medida que eu vou represando em mim essas emoções, eu não tenho, é como se eu fosse contendo
tudo isso dentro de mim. Então, ele vai represando. Então, imagina o movimento de uma somatização, né? Eu vou trazendo, até que o corpo, ele vai usar uma doença, ele vai usar um sintoma, para manifestar o que está acontecendo dentro dele. É como se o movimento, quando a gente não experimenta as nossas emoções, é como se a gente estivesse indo contra os nossos próprios princípios, a nossa própria essência, porque existe uma consciência maior dentro de nós que ela manifesta algo de bom, ela quer manifestar o que ela é realmente. Então é como se eu fosse contra a minha essência, e à medida que eu faço esse movimento, o que acontece? Eu o somatizo. Então, isso é uma sucessão, né, Beth, é uma sucessão de somatizações, de emoções. Não é simplesmente somatizar, não é represar simplesmente uma emoção, mas é um movimento interno que acomete a pessoa de longos e longos períodos. Muito bem, você falando desse movimento e dessa somatização, a gente pode visualizar isso como um furacão, um turbilhão, né? E uma mistura, e aí, de repente, você está explodindo. Só que as pessoas têm dificuldade mesmo estando explodindo, né? Sabendo que, poxa vida, eu preciso. Agora, esse não entender que você precisa, Beth, é um orgulho, é um medo de julgamento, ou é somente uma questão de a gente pode dizer assim, deixa eu me ver que palavra que eu posso usar, algo que você aprendeu que é assim e que é uma crença que te limita, né? Seria isso? O que é? O porquê, né? O medo de julgamentos impacta nessa decisão de pedir ajuda, porque as pessoas julgam e julgam muito, né? A gente tem muito que aprender nessa vida ainda, porque o julgamento, a culpa é pesada e o julgamento também. E aí, às vezes, você está numa situação em que você já está no limite, esse turbilhão de emoções que a Luciana falou, ele está ali, o furacão está explodindo, e você resiste ainda em pedir ajuda, porque ainda nós nos preocupamos com o outro, o que o outro vai pensar, né? Poxa, eu vou pedir ajuda, o que vão falar de mim? Qual que é a sua avaliação sobre julgamento? Então, na verdade, Rúbia, é um pacote todo, sabe? É a vaidade que a gente já falou, é o orgulho, e também quando você faz o movimento de pedir ajuda, você também está se colocando num lugar de fragilidade, e muitas vezes a gente faz um processo de negação. Então, eu sei que eu estou naquele momento crítico, no meio do furacão, tá? Mas como eu tenho medo de fazer esse movimento para pedir ajuda e ser julgada, eu nego essa situação em que eu estou. Então é como se eu olhasse para mim e dissesse assim, não, tá tudo bem, eu não estou no meio do furacão, eu não preciso de ajuda. Então também tem esse movimento. Eu faço uma negação da minha própria situação para não ter que fazer o movimento de pedir ajuda. Nossa, gente, que delicado, não é? Olha só que impressionante, a gente acaba negando e que a gente precisa de ajuda, e você tem para você que está tudo bem, e aí você acaba não pedindo ajuda. E a sua avaliação, assim, sobre esse pedido de ajuda, né? Tem diferença nas gerações referente a essa questão do orgulho, ou, enfim, da culpa, do medo, do julgamento? Tem diferença nas gerações? Qual que é a sua avaliação entre a geração passada, né, e agora essa galera que está chegando, que está se socializando? Você vê uma diferença, uma melhora ou uma piora nessa questão de pedir ajuda? Porque hoje muito se fala em ser você mesmo, em estar tudo bem, e não vamos romantizar a Mulher Maravilha, né? É o que a gente mais vê. Mas será que isso é verdade mesmo ou é só uma casca? Qual que é a avaliação que você faz? Eu quero a avaliação das duas, hein? Então vamos lá, Beth. A sua avaliação.
É lógico que as gerações passadas, elas tinham muito mais essa questão de ser forte. Nós somos criados para ser pessoas fortes, desde a infância. Então não chora, você não pode ficar, você caiu, vamos, levanta, rápido, vai, não precisa chorar que não foi quase nada. Os pais faziam isso com a gente. Engole o choro. Engole né? o choro, Aí se exatamente. afoga, né? Aí se afoga nas isso. lágrimas, né? Então, a geração um pouco mais velha, né, da minha idade, entre da 50, nossa idade, né, 60 anos, foi criado para enfrentar a vida de uma forma diferente. Então, o pedir ajuda para a gente é difícil, né? Perfeito. É difícil. Agora, essa geração que vem vindo também tem dificuldade para pedir ajuda. Por quê? Se acha autossuficiente demais. Poxa vida, olha, então, mas é uma distância, né? Um negócio muito longe, porque assim, nós fomos criados para sermos fortes, e essa geração que está chegando se acha forte demais. Isso. Poxa, não tem um meio termo, ou é 8 ou 80? Então, eu acho que a gente vai chegar nesse meio termo, sabe? Talvez não agora, tão, né, recente, porque... Né? Ainda existe aí as gerações, né, que estão em conflito, mas a gente vai chegar assim nesse ponto de equilíbrio. Precisa, né? Porque os pais também estão mudando a educação, os pais também estão olhando para essa questão importante de tornar a pessoa forte, mas também fazer com que ela se sinta frágil. Então, esse equilíbrio entre o forte e o frágil já está acontecendo na educação. Então, isso é muito importante. Talvez a gente não veja agora, mas numa próxima geração, sim. Ai, tomara que sim, né, Luciana? Porque precisa desse equilíbrio, né? Nem tão forte demais e nem tão soberbo demais. Porque se a gente for perceber quais são os componentes que diferem essas posturas e a gente olhar para as gerações antigas, é um mecanismo de sobrevivência. Exato, verdade. E aí, se a gente olha para essa geração atual, a gente está falando talvez de uma autossuficiência na busca pelo poder. Então, a gente pode também fazer essa leitura, né? Então, dentro de um mecanismo de sobrevivência, é como se a gente tivesse que hoje encontrar esse pedido de ajuda, é assim, qual é o caminho do meio, o ponto de equilíbrio para esse pedir ajuda. Então, eu tenho jovens hoje na faixa de 18, 19 anos que chegaram para o processo terapêutico e, assim, foram eles que pediram essa ajuda. Não foram os pais. Muitos acabam chegando com o pedido dos pais, mas os que eu tenho atendido, eles chegaram por eles mesmos. Isso é muito Isso é bonito de se ver, porque existe algo que os preocupa, existe algo que, assim, olha, eu preciso de um apoio que não esteja centrado no meu núcleo familiar. Exato. Então é muito bonito de ver esse processo com eles. E é importante, né, essa colocação que você fez, porque eles estão cientes de que algo não está certo, né, que precisa melhorar. E aí vão buscar ajuda, isso é legal, sim. Agora, o impacto de carregar tudo sozinho, né, a gente aprendeu a ser forte, a nossa geração, e a gente aprendeu a carregar tudo sozinho, mas até que ponto a gente aguenta carregar tudo sozinho? Agora eu falo da nossa geração. Eu fiquei feliz de saber que essa turminha que está chegando agora já está entendendo, né? E eu acredito que essa é a tendência mesmo, de entender porque, como estão pela busca pelo poder, sim, como você disse, na verdade, as nossas gerações, né, os nossos antepassados aí, buscavam sobreviver, né? Aí nós buscamos sobreviver e ser fortes. E a turma que está chegando agora, eles já sobrevivem, eles não precisam ser fortes, porque eles já têm uma base, alguém que amassou barro para eles pisarem no asfalto, né? Caminharem no asfalto. E agora eles buscam o quê? O poder. Só que essa busca pelo poder, ela é algo que
acredito que mexe muito com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, né? Porque a gente está falando de poder. E aí a pessoa se perde. E aí a pessoa vai, sim, buscar ajuda. Agora, nessa questão de busca de ajuda, o papel da escuta, a escuta ativa, né? E da pessoa carregar tudo sozinha. Tipo assim, a nossa geração carrega tudo sozinha nas costas. Aí acha que não precisa da ajuda de um profissional. De repente quer falar em casa, eu tô cansada, eu não aguento mais. Ah, tá reclamando do quê? Só reclama, né? Então, assim, qual que é o papel da escuta? E como essa escuta, ela deve ser? O que que é uma escuta ativa, uma escuta assertiva, sem julgamento, Luciana? A escuta ela tem um papel, na minha percepção, é a oportunidade que a gente tem de acolher o outro naquilo que ele precisa ser acolhido. Uhum, Então, assim, se estamos falando de uma escuta ativa dentro de um processo terapêutico, ela é diferente de uma escuta que talvez seja dentro do ambiente familiar. Mas em ambos espaços, eu percebo que é um espaço de acolhimento. uhum, Não necessariamente nós vamos precisar colocar uma solução mágica para essa pessoa, mas o próprio espaço que tem, que ela pode colocar o que ela está sentindo, é uma forma de trazer autorregulação para o corpo. uhum, Então, assim, é o sentir que ela pertence àquele núcleo, né? É sentir que ela pertence àquele espaço e que ela tem o apoio para se autorregular, sejam em contextos diferentes, como eu uhum. falei, contexto, esse sistema familiar é um, sistema de amigos é outro, e processo terapêutico também é outro. Mas essa escuta, ela é muito importante. Importante essa escuta e que a nossa geração não aprendeu a ouvir e nem a pedir que ele possa ser ouvido, né, Beth? É, a fala cura, de acordo com a Uhum, psicanálise. A sim. fala é muito importante, mas porque ela cura, mas a escuta é que faz ela chegar nesse momento da cura. Porque quando você escuta terapeuticamente, né, quando na terapia, é é sem julgamento, e a gente precisa fazer isso. Agora quando a gente está no ambiente fora da terapia, existe a escuta, bem como a Lu falou, né, Uhum. existe a escuta, mas geralmente existe aquela pitadinha de julgamento da pessoa, né. Sempre, né? É, A a crítica, né? crítica, Uhum. exatamente. E além dessa escuta ativa, eu acho que o processo de autoconhecimento também é extremamente importante, porque Uhum. quando você se conhece, você consegue trazer a sua comunicação interna para fora, porque essa comunicação é muito importante, mesmo na terapia, se a pessoa não consegue se comunicar, ela não consegue pedir ajuda. Uhum. Então ela precisa de todo esse processo, é um ciclo, é auto se conhecer, é conseguir se comunicar para poder chegar no processo de ajuda. Nossa, gente, é bem delicado. A gente falando assim parece fácil, mas é bem delicado porque a gente precisa quebrar barreiras, né, para a gente Isso. poder seguir. Agora, vamos falar de ambiente de trabalho, né? Porque hoje a gente está mais no ambiente de trabalho do que em casa, né? E como que essa cultura, né, organizacional pode influenciar na disposição das pessoas no quesito pedir apoio? O ambiente de trabalho, né, como é que a gente você acredita que fica mais difícil pedir apoio no ambiente de trabalho ou então que ali não é um lugar porque quando eu falo de ambiente de trabalho, é porque assim, a gente como eu disse, a gente está mais inserido no ambiente de trabalho do que no ambiente familiar, se a gente for parar para pensar hoje. Tem gente até que tem 2 empregos, né, Uhum. mas a pessoa não está passando por uma situação legal, e ela precisa pedir apoio, precisa pedir ajuda. O ambiente de trabalho é um lugar que pode favorecer ou pode dar problema nesse quesito pedir ajuda?
As duas coisas. Ai. As duas coisas. E existe assim, na minha percepção, o que acontece? Se a pessoa, ela também tem uma dificuldade na vida pessoal de pedir ajuda dentro de um contexto familiar, quando vai para as organizações, esse modelo ele vai se repetir. Então lá também eu vou precisar dar conta de tudo. Só que dentro de um ambiente organizacional, muitas vezes encontramos lideranças já num viés muito mais humanizado, em que percebendo a necessidade, a dificuldade daquela pessoa, pode abrir um caminho para que ela peça ajuda. Então ela abre o caminho para o desenvolvimento dela, não tomando como base a forma como ela veio dessa educação de base. Sim, perfeito. Então, assim, se eu vou para dentro de uma organização e eu continuo repetindo esse mesmo padrão, eu tenho uma sobreposição de contexto. O que se repete, o que acontece lá fora, acontece no ambiente organizacional também. Hoje, nós temos empresas que investem muito nessa questão do desenvolvimento humano, de modo que a pessoa ela vai despertando dentro dela todo esse potencial para que ela faça as transformações necessárias do que veio como base para ela, de crenças, até mesmo revisão de valores. Então, tudo isso é bem natural. Então, existem ambientes que sim, ajudam nesse desenvolvimento, mas existem ambientes que reforçam ainda mais a dor. É bem é uma situação assim que vocês falando, vem um filme na minha cabeça, você começa, eu pelo menos, eu espero que você de casa também seja assim, a fala delas tem assim, uma contribuição tão boa, que a gente começa a imaginar todas essas situações. Isso é bom demais, porque vai despertando, sabe? É muito bom. Aí você para e pensa, a gente percorreu um caminho aqui de muitas falas, né, que nos arremetem no nosso dia a dia. Agora a gente chegou num ambiente de trabalho, numa instituição, uma organização, e aí você ou tem o espaço para que você seja ouvido, ou tem o espaço para que reforce que você precisa ser forte o tempo todo, dar conta e não ficar de mimimi. Agora eu pergunto para você, Beth, a positividade tóxica, né? Todo mundo fala disso, então ela minimiza a necessidade de pedir ajuda, é algo só externo, né? Sou positivo o tempo todo e tal, e tal. Existe alguém assim, positivo o tempo todo? E o que é essa positividade tóxica que todo mundo fala e como ela está inserida nesse contexto que a gente está falando aqui hoje, sobre o medo ou, enfim, não saber pedir ajuda? Então, Rúbia, é interessante isso, porque a positividade tóxica nada mais é do que uma proteção da pessoa. Quando ela se posiciona numa positividade em todos os aspectos da vida dela, ela simplesmente está fazendo um processo de proteção, de autoproteção. Porque quando eu enxergo o mundo, mesmo ele estando ao meu redor, um mundo difícil, mas eu me coloco numa positividade em todos os fatores, eu me protejo. Isso não quer dizer que eu esteja saudável, isso não quer dizer que a minha vida esteja boa e também não quer dizer que eu não possa pedir ajuda, que eu não esteja precisando de pedir ajuda num momento difícil. Então, essa positividade tóxica é uma capa que eu coloco em mim, para eu não sofrer emocionalmente naquilo que eu estou precisando. Então, e essa positividade tóxica, ela até que ponto ela é boa, ela é ruim? O que acontece? Porque as pessoas falam tanto disso e aí você falando que é uma proteção, né? Então a gente se protege, às vezes até involuntário também e tal, tem tudo isso. Agora, até que ponto essa positividade tóxica ela é benéfica?
Se ela é tóxica, ela já não é benéfica. Mas não tá? seria uma proteção? Sim, mas ela precisa ter um nível de equilíbrio, Muito tá? bem. Então eu posso ser positiva com a vida, e Uhum. aliás, eu devo ser positiva em vários momentos, Sim. né? Para eu poder também me fortalecer, Uhum. mas quando ela começa a ficar tóxica, ela Porque já ela já ultrapassou o limite do bom. o excesso Então, esconde a o falta. excesso esconde a falta. É isso, né, Exatamente. Luciana? Tem estou fazendo uma reflexão aqui de assim, a positividade tóxica, a gente pode fazer um parâmetro assim de como se a gente estivesse varrendo para debaixo do tapete Uhum. Isso. aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que a gente precisa trabalhar. Então, assim, Perfeito. é claro que existe um tempo para o cliente trabalhar determinadas questões. Não é o terapeuta que vai chegar e vai ditar o processo, o que ele precisa fazer, mas existe o tempo desse cliente. Uhum. Então, eu acho que quando a gente fica nessa positividade tóxica, tá tudo bem. Quantas e quantas pessoas a gente percebe que, assim, elas não estão bem. Não, mas Uhum. está tudo bem, vai dar tudo certo. Não é assim, não funciona dessa forma, né. Então, assim, eu acho que esse pedido de ajuda, ele também já começa de você reconhecendo que, assim, eu não estou bem. Verdade. É uma humildade que a Uhum. gente tem para poder reconhecer que não estamos bem. Esse já é um pedido de ajuda. Nossa, gente, olha só, analisa comigo, né. Nós viemos e aprendemos a sermos fortes o tempo todo. Aí tá tudo bem, beleza, a gente aguenta, a gente carrega, vamos embora, carrega o mundo nas costas, né. A gente não cansa, nós não ficamos tristes e se a gente chora embaixo do chuveiro, e tá tudo bem, e eu não vou pedir ajuda, porque tá tudo bem, hoje não foi bem, mas amanhã vai ficar bem. E às vezes não vai, não é assim. Às vezes sim, você precisa pedir ajuda. E aí você vem com a positividade tóxica, né? O que que você está fazendo? Jogando tudo embaixo do tapete. Mas vai chegar uma hora que vai estar tão cheio que vai começar a transbordar. E aí faz o quê? Né, de que forma você vai se orientar para poder limpar tudo isso e seguir caminhando? É buscando a ajuda de profissionais. É por isso que eu penso assim, eu sempre falo e repito aqui, a terapia é uma forma de nos ensinar o melhor, a melhor forma de caminhar, né? É o autoconhecimento e nessa questão de pedir ajuda, de não querer ser ajudado, as pessoas podem pensar como é orgulho, ou enfim, tá, vai levar tudo nas costas, vai embora, leva mesmo, ninguém quer saber, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas pensam isso mesmo, mas a gente tem que parar, pensar e ter um autoconhecimento, né? O autoconhecimento acho que é a chave de tudo para que a gente possa entender o quão vulnerável nós somos. Não somos fortes o tempo todo. Uhum. É isso, né, Beth? Então, Ruby, é isso mesmo. Você falou muito bem falado. O autoconhecimento nos faz nomear as nossas emoções, Uhum. porque a gente foge de todas. Todas, é De todas as impressionante. emoções É a isso gente mesmo. foge. Uhum. E aí, quando você tem esse processo de autoconhecimento, você vai continuar tendo emoções que não vão ser agradáveis ou que vão ser agradáveis, Sim, mas você vai conseguir lidar com elas da melhor forma. Então a gente vai exato. conseguir nomear elas dentro da gente, e isso é muito importante, porque é importante sentir todas. A A gente gente está não pode vivo, a gente fugir. tem que sentir, né? Isso. É isso, né? E a gente precisa só ter um olhar diferente para elas, sabe, Uhum. acolher as nossas emoções, a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe acolher as nossas emoções. Por isso que talvez esse processo de ajuda também seja tão difícil, porque se eu não sei nomear o que tem dentro de mim, eu vou pedir ajuda do quê? O que que você tem? Não sei, tá tudo bem, vai passar, Tá tudo amanhã a bem. gente segue, né, segue Uhum. a vida. Exatamente, mais ou Entendeu? menos isso, né. Do que eu vou pedir ajuda? Uhum. Eu acho que vivemos um momento, né, Beth, em que, assim, existe um chamado para que a gente se conecte com o nosso corpo, né. Quando eu estou falando da experiência somática, que é um Uhum. trabalho, né, com manejo de trauma, a gente está falando de uma
reconexão com esse corpo. Então, assim, o quanto nós estamos vivendo desligado e desligada desse nosso sentir. Uhum. Então, assim, o momento é o que eu estou sentindo. Paro por alguns minutos, faço algumas respirações e percebo o que se movimenta dentro desse corpo, né? Porque o corpo, ele também é uma forma de comunicação. Ele é a nossa bússola interna. O corpo fala, não é? Fala. E fala muito, fala. né? Gente, tá vendo só? Tô aprendendo tanto. Eu espero que você de casa também esteja aprendendo, porque esse momento, gente, é um momento único, né? Você pensa, segunda-feira, bem cedinho, a gente está ao vivo aqui com 2 profissionais explicando para a gente e conversando conosco referente a algo que acontece no nosso dia a dia, né? Aquele negócio, não vou pedir ajuda, não. Né? Poxa, por que não? Sabe? Pede ajuda, vamos lá. É tão bom ser ajudado, mas peça ajuda para pessoas que realmente possam te ajudar, né? Porque tem esse detalhe também, né? Eu vou pedir ajuda para alguém que não está disposto a oferecer ajuda, pode dar problema, você não acha, Beth? Sim, sim, pode, porque a pessoa ela tem que ter essa disponibilidade emocional para ajudar e entender sobre aquela ajuda. Uhum. Se ela não estiver disponível, ela não vai entender o pedido do outro. Exato. Entendeu? É uma comunicação, é uma interação. Então, ela precisa estar disponível também. Muitas vezes ela está passando por problemas sérios que ela escutando o outro, ela não vai conseguir ajudar. Então, ela também precisa ter esse cuidado, sabe? De estar inteira naquele pedido. Nossa, estar inteiro. Quem é aí que está inteiro? 100%? Eu acho que é bem assim, difícil, não sei, mas encontrar uma pessoa inteira hoje em dia é desafiador, não é, Luciana? Eu acho que essa inteireza, na realidade, ela vai sendo construída. Perfeito. Olha então, aí. assim, é um movimento para a vida. Uhum. Ele não é algo que eu inicio um processo terapêutico, eu vou ser inteira dentro de 10 sessões. Não acontece isso. A vida está no movimento, né? O nosso caminho evolutivo é a vida. Então, enquanto houver vida, eu estou em processo de desenvolvimento. Então, se eu trabalho uma questão por um período, vai abrir outras caixinhas para que a gente possa trabalhar. Então, esse é o caminho evolutivo. E eu acho que até, né, Beth, tem essa questão da fantasia do processo terapêutico. Sim. De assim, não, eu resolvo tudo 10 dentro sessões, de 10 sessões ou de um tempo 6 meses. Então, assim, não acontece assim. Se a gente parar para perceber o movimento que a vida tem, então, enquanto houver vida, tem oportunidade de desenvolvimento. Olha, isso é bom. Isso é bom porque a gente pensa às vezes, não estou no meu momento agora, sempre há momento, né? Sim. A gente está em movimento e, assim, você sabe o que eu aprendi conversando com profissionais aqui? Nós não somos a mesma pessoa todos os dias, né? Porque a gente vive em movimento. Isso. E aí, por isso que, de repente, uma terapia não vai resultado, vai dar resultado para você sobre aquilo que você está vivendo agora. Mas e aí, amanhã, o que vem para você? Como é que você vai continuar caminhando? Vai ter barreiras, vão ter obstáculos, e a gente está em movimento e sempre mudando, não é? Exatamente. Somos fragmentados. É isso. Nós somos, a nossa integralidade, ela é feita de vários pedaços, né? De movimento mesmo, disso que você falou. Em cada espaço em que a gente está, a gente traz alguma coisa para a gente. Sim. E vai preenchendo, né? Até que a gente consiga ficar numa inteirice, né? Nossa, hein? Quem dera! Que maravilha! Ô, gente, faltando 10 minutinhos para as 9 da manhã, vamos lá, o pessoal está participando com a gente. Vamos ouvir os nossos telespectadores, o que eles têm a dizer sobre pedido de ajuda, né? Vamos lá, produção, pode colocar para nós. Deixa eu ver quem é que está com a gente. A Laura do Ouro Verde. Como educar nossos filhos para que cresçam independentes, mas saibam dividir problemas e pedir ajuda
naturalmente? Olha aí, vamos lá então, Luciana, ajuda a gente a responder a Laura do Jardim Ouro Verde. Achei bem pertinente essa pergunta dela aí. Muito interessante essa pergunta da Laura. Eu diria que, assim, nós falamos muito no começo sobre a escuta ativa, nós falamos de criar um espaço. Então, assim, como que ela pode ofertar um espaço de escuta, evitando esse julgamento e essa crítica? Então, assim, é uma abertura para ouvir esses filhos de uma forma que você impulsiona eles para o mundo a partir dessa acolhida que é ofertada dentro desse sistema familiar, né? Então, assim, a criança, por mais que ela seja uma criança, ela está em formação, né, de opinião. Então, assim, quais são os exemplos que ela também tem no entorno dela que fazem com que ela vá se movimentar para esse mundo de uma forma independente? Perfeito. E acho que tem algo muito importante sobre isso também, que é assim, como essa mãe e esse pai também estão trabalhando em si mesmos para que essa criança se mova de uma forma independente. Né? Então, assim, não é só a criança, não é só educar a criança, mas é os pais também se trabalharem. É verdade, nós somos espelho, né? Exato. É isso, né, Beth? É isso mesmo. E esse espelhamento na infância, ele é extremamente importante, porque vai trazer exatamente esse olhar. Quando a criança olha para os pais, ela acaba trazendo para ela, na estrutura dela, da psique, aquilo que os pais estão transmitindo. Então, é muito importante isso que a Lu falou, os pais cuidarem deles, porque não é realmente só educar. Educar é um contexto inteiro familiar. Muito bom. E existe a vulnerabilidade dos pais. Exato. Então, assim, a maternidade, a paternidade, na verdade, ela não nasce pronta. Os pais, eles vão se formando a partir do desenvolvimento experiencial. Então, não é algo que, assim, existe muita cobrança, eu vejo muita cobrança de mães e até mesmo dos pais, em terem um caminho perfeito, assim, na educação dessa criança. Mas se a gente parar para analisar essa parte da educação, os pais também estão aprendendo a educar essa criança. Então, se os pais também se trabalham, é uma forma deles olharem para essa vulnerabilidade, porque tem as limitações. Exatamente, né? Antes falava assim, quando nasce uma criança, os pais nascem juntos, Exato. né? Então vem tudo novo, tudo novo e você está aprendendo o tempo todo, né? Então fica todo mundo muito vulnerável e aí preciso se atentar no que a gente está repassando para os nossos filhos, né? Porque nós somos espelhos e eles vão aprender o que a gente ensinar e o que a gente repassar para eles. É isso. Sim. Vamos lá. 8h54, tem mais perguntas para a gente? Se tiver, pode colocar aí, por gentileza. O Diego, da Vila Industrial. Rejeito ajuda no trabalho e levo carga extra para casa. Esse acúmulo pode virar burnout, mesmo sem eu perceber? E aí, Beth? Uma pergunta bem interessante. Eu acho que já virou, se você está rejeitando. Quem sou eu para dizer? Mas olha, já virou. Você está trabalhando em casa, está trabalhando no trabalho, e aí? Não é, exatamente. Beth? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender dentro do trabalho, qual é o meu limite, tá? Porque dentro da empresa, a empresa tem um limite como empresa. Sim. E eu tenho um limite como pessoa dentro da empresa. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, qual é o meu limite? E por que que eu cheguei num limite além? Por que que eu não consigo falar não? Por que que eu não consigo me comunicar e dizer para o meu chefe, por exemplo, que naquele momento eu não vou conseguir fazer determinado trabalho? Então, é muito sobre mim.
Qual é o meu conteúdo que eu não estou conseguindo me organizar dentro da empresa a ponto de eu extrapolar, né, meu horário de trabalho, extrapolar a quantidade. E sim, se eu continuo fazendo isso, sem entender por que eu estou fazendo isso, eu posso entrar sim num burnout, com certeza. E aí vai ser muito pior para mim. Sim, né? E aí encaixa muito com o que a gente está dizendo aqui hoje, com o nosso tema de hoje, que é o medo, ou então não saber pedir ajuda, né? Isso. Vamos lá, não carrega tudo sozinho, não, precisa pedir ajuda sim, né? Isso Não mesmo. somos aí homens e mulheres de ferro, né? É natural, a gente é de carne e osso, somos seres humanos, a gente acerta, a gente erra, a gente pode pedir Isso. ajuda, a gente pode ajudar, e aqui a gente ensina como fazer isso, né? Como iniciar esse caminho, né? Aí depois você vai para o consultório e aprende, só que não vai achar que vai resolver tudo assim, a vida inteira em 10 sessões, porque não é bem assim não, você continua no movimento, continua vivendo e precisa continuar aprendendo. A gente está em constante aprendizado, né, Luciana? Sim. Só retomando um pouquinho essa pergunta do Diogo, que eu acho interessante ele fazer a pergunta para si mesmo, é assim, para que esse movimento? Esse movimento que eu estou fazendo hoje, ele sempre vai estar a serviço de algo. Então, assim, qual é o para quê dessa situação? Acho que é uma pergunta até, assim, bastante complexa. Muito! Que talvez ele não tenha a resposta de imediato, mas pode chegando essa resposta. A gente precisa começar a se perguntar qual é o para quê das coisas e não só o porquê, porque o porquê leva a uma carga também de julgamento. Gostei. Vou me questionar também. Para quê? Tá vendo como a gente aprende? Eu fico tão feliz que a gente aprende todo dia aqui, de segunda a sexta, ao vivo, com profissionais espetaculares, né? Nos ensinando. E o legal é que são coisas do nosso dia a dia, sabe? Nosso comportamento humano, são detalhezinhos aí, às vezes, que a gente nem conversa em casa, e também não tem nem com quem conversar, de repente, não tem alguém para... Quer falar, mas não tem alguém para ouvir. E a gente aqui mostrando um caminho, o início, né, de uma caminhada bem legal. Agora, 8h57, produção falando que a gente precisa encerrar, então a gente vai para as considerações finais. Nossa, que bate-papo gostoso para abrir a semana, viu? Gostei, vamos aprender a pedir ajuda, vai, esquece esse negócio de, vão me julgar. E você que julga, dá uma diminuída, se coloca no lugar da outra pessoa, você gostaria que te julgassem, né? Claro que não, ninguém gosta disso. Vamos diminuir, eu não digo encerrar de uma vez, porque nós somos seres humanos, a gente está em constante aprendizado. A gente aprende e também a gente desaprende. Então vamos desaprender a julgar, a culpar, e vamos aprender a ouvir com mais empatia e realmente ouvir sem julgamento. Eu quero agradecer, então, a participação das nossas profissionais, né? Luciana, obrigada pela contribuição das suas falas, seus ensinamentos, compartilhar aí o seu conhecimento conosco. Eu acho que de grande valia nesse início de semana, fechamento de mês. Amanhã já seremos diferentes de hoje e a gente precisa aprender. Obrigada, Rúbia, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a minha consideração final é justamente assim, lembrar que nós somos seres humanos, né, imperfeitos, como somos, e que estamos aqui, na realidade, para poder se desenvolver. É uma jornada evolutiva, é uma jornada de crescimento, e o pedir ajuda leva a gente para essa dimensão humana, né, que a gente vive hoje. E que dimensão, né? Menino, olha, eu vou falar um negócio para vocês, é algo assim que, se a gente parar para analisar o mundo que a gente vive, comportamento das pessoas, tudo que anda acontecendo em nossa volta, se a gente não tiver um direcionamento, a gente pira. Então, eu quero agradecer a participação de vocês, Elizabeth, muito obrigada pela sua contribuição, né? O compartilhamento das informações, é sempre de grande valia ter profissionais como vocês nos ajudando, né? Nos ajudando. Isso que vocês fazem é ajudar a termos aí um início de autoconhecimento. Obrigada. Eu que agradeço, Rúbia. Agradeço a gentileza e a empatia, que é uma palavra difícil, e que a gente, ao mesmo tempo, é esclarecedora e acolhedora. Então, que a gente aprenda a ter empatia. Não é fácil.
né? Mas a gente aprende se a gente quiser, porque estamos em constante aprendizado. É isso? Gente, é isso aí. Olha, pedir ajuda é um ato de coragem e é o primeiro passo para sair desse isolamento emocional, para abrir espaço para o cuidado de si mesmo e dos outros. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se que você não está sozinho, não. E se você percebe alguém ao seu redor que está lutando calado, ofereça presença. Presença sem julgamento, sem pressão, apenas esteja por ali. De repente isso vai fazer toda a diferença, tá bom? A gente agradece a sua companhia, a sua audiência nesta manhã de segunda-feira. Amanhã é terça, né, dia 1º de julho, e o tema é fome. Vocês têm fome? Claro que tenho, também sinto. E agora, você sabe diferenciar essa fome? Se é uma fome real ou se é uma fome emocional? A influência do estresse nos hábitos alimentares. Um assunto que mistura comportamento, saúde mental e alimentação. É sobre isso que a gente fala amanhã no nosso Estúdio Câmara ao vivo, a partir das 8 da manhã. Contamos com a sua participação e a sua presença. Vamos encerrando por aqui o nosso programa desta segunda-feira, desejando a você uma semana linda, uma segunda abençoada. Dá uma olhada lá no céu, tá lindo demais. Então, aproveite. Se puder, guarda a capa lá no fundo do baú, porque eu tenho certeza que você vai viver com mais leveza, tá certo? Ao meio-dia, nós temos Câmara Notícia com informação do Legislativo Campineiro e da nossa metrópole. Às 18 horas tem reunião ordinária, você pode participar ao vivo, direto no plenário, tá bom? A entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66, lá na Ponte Preta. Você é convidado especial, ou então, se não puder ir, assista pela TV Câmara Campinas ou pelo canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Esse programa também está no YouTube, você pode assistir e compartilhar com os seus amigos e familiares. Beijo grande pra você, valeu equipe, valeu turma, ninguém faz nada sozinho, né? Tem uma equipe maravilhosa que nos ajuda a levar todos os dias informações de qualidade pra você aqui na TV Câmara Campinas. Valeu, gente! As nossas convidadas mais uma vez, desculpa, falhando, muito obrigada. E vocês de casa, fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira, se cuida, não precisa ser forte o tempo todo, se precisar, peça ajuda. Beijo, tchau, tchau.